Cara, desde a última vez que você me viu, eu continuo recebendo comissões aqui no meu celular todos os dias, o dia inteiro. Dá uma olhada aqui. Você também podia estar recebendo essas comissões. Quer aprender como que eu faço? Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Mas tem uma situação que é uma situação que a gente já viu livrar muito clube do rebaixamento, muito time do rebaixamento, né? Que é essa coisa do elenco ficar mais junto, mais unido, né? Houve esse movimento aí, como bem falou o Cícero, para renovação de contratos dos jogadores. E alguns jogadores até que não ficariam no elenco tiveram seus contratos estendidos até o final do Campeonato Brasileiro. Então, quando você tem um conjunto que se abraça e vai buscar uma causa, acho que isso pode ser uma coisa que leve o torcedor a acreditar, né? O torcedor fica... Tem o lado torcedor, né? O torcedor fica efusivo, vai pegar o Corinthians, tem essa chamada, entre aspas, freguesia. Hoje mesmo, os torcedores alvinegros aqui perto de onde eu moro começaram a falar: para esse jogo a gente vai perguntar se o Corinthians quer passar no débito ou no crédito. Poxa, calma, não é bem por aí, devagar, que a coisa não tá muito legal para o Botafogo, então é melhor, apesar do retrospecto favorável, ir devagar. Mas é uma primeira oportunidade aí do Corinthians terminar um mês invicto esse ano, né? Foram duas vitórias e um empate nesse mês agora. Então é uma oportunidade para o Corinthians terminar o mês bem também. Eu acho que se o Corinthians vencer, ele começa a pensar em competição continental já com uma Sul-Americana na mão, mas porém visando ali um G7, quem sabe, para pegar uma vaga na primeira fase de Libertadores. Tem muita coisa em jogo aí, além do rebaixamento, nesse jogo entre Botafogo e Corinthians, Felipe. O professor Unzelt, Corinthians do Wagner Mancini, dá para falar que melhorou muito ou melhorou, mas também não é tanto assim? Melhorou muito porque tinha quase nada, né? Acho que o Hamilton não notou muita melhora no jogo com o Goiás, porque ele não tinha sofrido com jogos anteriores, como o corintiano sofreu o ano inteiro. Perto do que foi o ano, Hamilton, eu te garanto que aquilo lá era a Copa de 70, aos olhos dos corintianos. Daí esse exagero que tomou conta nessa semana, né? Eu acho que o Botafogo tem algo mais que o retrospecto amanhã, que realmente é muito pesado. Pra vocês terem uma ideia, no Newton Santos, o Corinthians jamais venceu o Botafogo. E no Rio, o Corinthians não vence o Botafogo desde 2011. Nem tinha Cássio. E amanhã também não vai ter, né? De lá para cá, 7 jogos com 6 vitórias do Botafogo no Rio, só um empate por 2-2 em setembro de 2012. Ou seja, faz mais de 8 anos que o Corinthians joga no Rio contra o Botafogo e só perde. Inclusive em 2017, quando foi campeão. Mas o Botafogo também tem uma outra coisa a favor. Nesse jogo do Coritiba, voltou um pouco mais de reação da parte dos jogadores. Porque quem viu o jogo contra o São Paulo, e aqueles lances em que o Diego Cavalieri, a televisão mostrou muito ele com aquela cara de não adianta mesmo, né? Depois de fazer uma grande defesa, colocar para escanteio. E quem viu o time reagindo em Curitiba como reagiu, notou ali uma melhora. Do ponto de vista do jogo do Mancini, Felipe, mesmo sem melhorar muito, vamos supor que o time do Corinthians não melhore muito amanhã. Mas o Mancini, também nesse retrospecto, tem vencido jogos muito parecidos com o de amanhã. Atlético Paranaense no Paraná, um homem a menos no último lance, um Everaldo. O jogo contra o Vasco em São Januário. São jogos com essa característica, né? Que é a característica, em princípio, que o Corinthians gosta. De um time que venha. O Botafogo amanhã, por mais que não seja a característica do Botafogo vir, ele precisará vir. Ele tem uma conta muito difícil, eu já me perdi nas contas, mas me parece que ele precisa de uma coisa de 8 vitórias nos jogos que restam.
Então é Isso. fundamental que o time do Barroca venha. Talvez eu até arriscaria um Corinthians obtendo um bom resultado, mesmo sem melhorar em termos de desempenho, porque é um jogo no feitio dos jogos milagrosos que o Mancini ganhou. Citei Atlético Paranaense, citei Vasco, até jogos em casa, contra o Inter, o empate com 9 homens contra o Grêmio. O Corinthians teve muitos mais jogos assim do que aqueles jogos soltinhos, né? Que alguns olhos mais otimistas viram contra o Goiás. Ô, Facincani, quanto do melhor momento do Corinthians agora no Brasileiro se deve a esse que estava na tela, Otero e também Casares, a dupla que chegou no meio do campeonato? Uns 70% hoje. Eu acho que eles mudaram a cara do meio campo no Corinthians, principalmente o Casares. O Casares é muito bom jogador. O problema dele era o extracampo em Minas Gerais que o tirou do Atlético Mineiro. Porque na condição real de bola por bola, hoje ele seria titular com o pé nas costas no Atlético Mineiro. O problema dele foi pensar na mesma intensidade fora do campo do que dentro de campo. Aí complica, né, Felipe? Não dá, né? Quando o cara começa a ser leve demais, se complica muito na questão profissional. E parece que aqui no Corinthians ele entendeu que talvez seja a última grande chance dele no futebol brasileiro. E ele, por ser muito talentoso, um jogador bem acima da média, ele consegue se destacar demais numa equipe que justamente carecia uma peça diferente. Uma peça que pensasse jogo, uma peça que fosse praticamente um clarividente naquele meio campo de um time que era completamente obscuro em termos de qualidade individual, né? Ele joga de uma forma, ele abre, né, opções, um leque, né, de possibilidades que é muito grande. Então, o que ele tem feito no meio campo do Corinthians mostra também o tamanho da mudança recente que teve o Corinthians com esse bom desempenho e como carecia uma peça mais especial. E o Otero, que é um cara mais... como é que eu posso dizer? O Otero, ele é meio... me fugiu a palavra aqui, gente. Eu odeio quando acontece isso. Ele não tem o brilho, vamos colocar... Já vai voltar a palavra, vocês sabem disso, né? É final de ano, sabe como é que é aquela coisa. Ele não tem o brilho do Casares. Ele não tem essa qualidade decisiva do Casares, da técnica e tal, mas o Otero é um cara muito aplicado na função dele, pela qualidade técnica que ele tem de bola parada, de arremate de fora da área, de saber também conduzir a bola nos pés com um pouco mais de qualidade. O Corinthians cresce de produção e ganha 2 caras no meio campo que não teve nesses últimos meses. Então, olha só a diferença que faz quando você tem 2 meias que conseguem controlar muito bem o jogo e, obviamente, equilibrar o que o Corinthians mais carecia, que era sair do seu setor defensivo, em que era forte, era seguro, em alguns momentos, claro, esse ano muito mal montado, isso passado é verdade, mas a tradição do Corinthians era de um time que sempre teve uma boa defesa, para partir para o ataque ou para contra-atacar com qualidade e sendo mais letal em relação ao que era. E isso, nas somatórias, dá-se muito em relação ao que fazem hoje o Otero e principalmente o Casares. O Bira, o professor Unzelt mencionou... Pragmático. O professor Unzelt falou do Botafogo um pouco mais vibrante, né, na última rodada, começou perdendo do Coritiba, virou. Para você, Botafogo, nos próximos 3 jogos eu vou te passar a sequência. Corinthians em casa, tem um retrospecto bom, e o Corinthians, por mais que tenha melhorado, não estamos falando de um time imbatível, aliás, ninguém é. Atlético Paranaense, um time que oscila demais, também em casa. Clássico com o Vasco, o mando é do Vasco, e aí depois pega o Santos fora. Você diria que esses 3 jogos, que são 2 em casa, contra times, entre aspas, ganháveis, né? E o jogo com o Vasco, é isso que define o Botafogo na Série A. Agora vem o momento, a vibe tá boa, ganhou, virada e tal. Pô, de repente consegue ali 2 vitórias no empate e tal, começa a chegar ali perto da linha de corte. De repente luta para não... Porque para mim, há um mês, eu cravava o Botafogo rebaixado, eu acho que a chance é enorme. Mas tem 3 jogos que é agora. Se não esboçar a reação aí, esquece. Já não vai mais de jeito nenhum. Eu acho que não precisa ser exatamente nos 3. Mas acho que no conjunto desses 3 jogos tem que ter pontuado bastante. Né? Tem que ter pelo menos 2 vitórias... ou então 1 vitória, 2 empates, daí já não é tão bom assim, mas talvez possa servir dependendo da combinação dos outros resultados. Mas o Botafogo tem que começar a diminuir a diferença dele
para Bahia e para Vasco, que são os times que estão ali no limite da zona de rebaixamento. Essa diferença é de 5 pontos neste momento, né? Então o Botafogo tem que começar a tirar para chegar nas rodadas finais, só tendo que dar aquela arrancada. E o Botafogo tem muitos confrontos diretos ali. Você falou jogo contra o Atlético Paranaense, que é um time que está mais ou menos nesse pelotão. O Vasco, confronto direto, esse jogo é um jogo fundamental, porque é o time que você está querendo alcançar, né? Então ganhar esse jogo é tirar 3 pontos de uma vez só. Mas o Botafogo ainda pega o Atlético Goianiense em casa, que é um time que está um pouquinho mais afastado dessa briga, mas ainda tem algum risco. Pega o Sport em casa, pega o Goiás e o Ceará fora. Então o Botafogo tem alguns jogos ali que ele tem que trabalhar muito bem para conseguir pontos nesses jogos. E 3 desses jogos estão nessa sequência agora. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.